Boa noite, 8 horas em ponto, tô parecendo um inglês. Fala, meu irmão, beleza? Ô, Jackson. E aí? E aí, boa noite pra todo mundo. A Tatá falou, pô, tô uniformizado. Eu tô. Eu não estou uniformizado, mas eu trouxe, ó. Peguei o meu também aqui, ó. Ah, Pra é, buscar. só que você tem um só, eu tenho dois. Desculpa, foi É, mal, cara. hein? Aqui, mas deixa eu te falar aqui. I speak English. Cadê o seu aí? Não tem. É porque eu cheguei depois. Eu cheguei para salvar. E ó, essa aqui, É, essa conhece. aí, a gente ralou muito nisso aí, hein, cara. Essa aqui, Putz, rapaz, grilo. tá até cheirando mal, né? Não, deve estar com cheiro de mofo, né? Até porque não dá pra ficar saindo, né? Assim, pô, né? Voluntário, É, pois ficar é, ali, um monte de coisa, né? é fato. Bom, boa noite a todos. É um prazer receber vocês, até minha filha, olha que coisa linda. É bom que dá um ibope, né, cara? A gente chama a família toda, né? É ótimo. Ai, ai. Enfim. Bom, para quem não sabe, eu sou o Jackson Nese, professor do Instituto Brasileiro de Osteopatia, osteopata DO, membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas, assim, atualmente sou vice-presidente do registro. E para o registro é bastante interessante essa live, assim, porque ele tem um papel muito importante nas conquistas que a gente vai falar aqui hoje. E eu, assim, como representante dele, estou super à vontade para falar. E o Ronaldo, no meio da história, vocês vão descobrir a hora que ele entrou no processo, mas ele também fez parte de toda de boa parte da construção, principalmente da montagem do time e da participação das reuniões que a gente, as intermináveis reuniões que a gente teve lá no prédio da Estácio, no centro, com todo o grupo das terapias físicas, né, E a barra também, né? na Barra também, é verdade, na Barra também. É que eu fui lembrando só do centro, assim, que lá tiveram as reuniões punk. Uhum. Enfim, então, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Então, boa noite para todo mundo. Assim, cara, que prazer estar aqui, né? Eu esqueci minha garrafinha de água, né? Porque todo mundo numa live tem uma garrafinha de água, assim, Ó, acho super ó, de... ó, ó. Aí, tá vendo? Eu sou muito novato nesse negócio. Mas eu sou Ronaldo Damasceno, né? Osteopata, DO, pelo registro. É, Trabalho com o Jackson há 20 anos, né? 20 anos, a gente trabalha juntos. A gente já se conhecia antes lá né? Eu já tinha feito cursos com o Jackson, né? O Jackson, eu conheço o Jackson na época que eu era estagiário do Hospital Anchieta. Ele já era supervisor do ambulatório de osteopatia lá e eu já tinha uma admiração grande por ele e fui trabalhar com ele, né? E de alguma forma, né? Assim, trabalhando ao longo dos anos ele, num dado momento, né? Assim, no meio do processo olímpico, né, por conta de eu já estar com ele há muito tempo, ele acabou me chamando para ajudar ele, como ele falou, nesse processo. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Então, já aproveitando esse gancho aí logo, porque senão a gente não vai, a gente vai Não, ter que porque fazer uma live de 3 horas. hoje, há 4 anos atrás, Ah, era o isso aí. É assim, na era verdade, eu ia te perguntar por que que você ficou assim, pô, vamos fazer uma live sobre a Olimpíada? Aí eu achei bacana, levei o assunto lá para Natália, e aí ela achou interessante, e a gente brincou com essa história de live surpresa, e exatamente enfim. Mas explica aí por que está sendo hoje, numa quarta-feira. A gente só fez live terça e quinta e hoje é uma quarta. Por que que hoje hoje? exatamente hoje, 4 anos atrás, era o início dos Jogos Olímpicos, né, aqui do Rio, e tudo mais. E eu estava lendo algumas reportagens sobre o legado olímpico, né? E algumas pessoas falam do legado versus o largado olímpico, né? Então a gente teve coisas positivas para a cidade, que é importante, né? Assim, em relação à estrutura. Espera aí, vou mostrar o primeiro atendimento osteopático que aconteceu na Olimpíada. Ó, o Ronaldo atendendo a maca do A marca consultório.
Não estava bem. Tem que entender por que isso, né? E a outra coisa é o largado olímpico, né? Em que, infelizmente, assim, coisas, né, da estrutura, a gente vê hoje equipamentos completamente abandonados, custando muito dinheiro aos cofres públicos. A floresta lá, quando a gente, né, nas aberturas dos Jogos Olímpicos, né, os atletas levando lá, as delegações levando as mudas das árvores, né? Assim, essa floresta não existe, a floresta dos atletas não existe, não existe. Então, é um largado olímpico. Infelizmente, é um largado olímpico. Em relação ao largado olímpico, a gente teve também, dentro de todo o processo olímpico, entendeu? A gente teve algumas histórias, infelizmente, ruins, né, em relação a isso, né? Mas, para começar, Jackson, assim, 4 anos atrás, iniciavam os Jogos, né? Mas essa história da osteopatia dentro dos Jogos Olímpicos, ela começou muito antes, né? Como é que foi isso? Cara, começou 4 anos antes, né? No final de 2012, e aí eu infelizmente não tenho essas informações, mas eu não me lembro o nome talvez a Natália, a Letícia, a Ana lembrem, do evento que foi trazido para o Brasil pelo IBO, que acontecia em Londres. Então elas estavam em Londres por conta desse evento, se eu não me engano, e foram a uma festa no General Osteopathic Council para comemorar a participação da osteopatia pela primeira vez nos Jogos Olímpicos. Lá elas conheceram 2 brasileiras osteopatas formadas na Inglaterra, a Iona Bramati Castellari e a Valéria Ferreira, que já veio aqui para o Brasil, dar aula no IBO e tudo. E começou a se conversar sobre, bom, o que a gente pode fazer para tentar repetir isso no Brasil, né? E eu não me lembro muito bem se foi por telefone ou por e-mail. Eu sei que a Ana ligou para, ou seja, a Ana entrou em ICAO. Então elas estavam em Londres para tentar trazer o ICAO para o Brasil e, sim, conseguiram e acabaram indo nessa festa, nesse evento. Conheceram o Simeon, que foi o head da osteopatia na Olimpíada de Londres, e essas 2 brasileiras ficaram muito interessadas em tentar trazer isso para cá. A Ana entrou em contato comigo, eu, enfim, para o meu passado atleta e, enfim, e amante do esporte, falei, cara, a gente precisa conseguir fazer isso, e a gente já começou a trabalhar. Esse trabalho iniciou com a criação do COJO, que era o Comitê Osteopático para os Jogos Olímpicos, e que era formado por mim, pela Iona e pela Valéria. A Ana, na época, era presidente do Registro Brasileiro dos Osteopatas e, assim, participou ativamente de todas as reuniões e todo o processo da tentativa de inclusão dos osteopatas na história. E a gente conseguiu marcar uma reunião com o responsável pelo chefe dos serviços médicos dos Jogos em 2013. Esse cara acompanhou toda a Olimpíada em Londres, o nome dele era Antônio Bispo, e a gente conseguiu uma reunião com ele no início de 2013, onde estava presente a Ana Paula, ele, a Iona e eu, e ele acatou todas as nossas colocações, ele entendia super bem como a osteopatia funcionaria, enfim, foi tudo muito maravilhoso, assim, muito, ela falou, caramba, poxa, pela primeira vez a gente realmente vai conseguir alguma coisa com alguma facilidade. Esperamos a nossa... Hã? Doce ilusão. Doce ilusão. Esperando a nossa segunda reunião, quando a gente... Bom, e aí, nossa segunda reunião, quando é que vai ser? Falaram, não vai ser. Porque aí ele foi derrubado, enfim, saiu, sabe-se lá por quê, qual é o motivo. E aí a gente ficou batalhando por uma reunião com os novos responsáveis pelo processo, que aí eram o Dr. João Grangeiro, que era o chefe médico do Comitê Olímpico Internacional para a Olimpíada, a Emma Painter, que era uma inglesa que participou de todo o processo. A Iona está aqui, que bacana, cara, aqui falando, estávamos super felizes da primeira reunião. Pô, deu tudo certo. Só que aí as coisas foram caindo. Então, estava o João Grangeiro, a Emma Painter, que foi trazida pelo Antônio Bispo para ajudar ele na organização desses serviços médicos, ela era da área de logística lá.
lá em Londres, na Olimpíada. E o Felipe Tadiello, que era o fisioterapeuta responsável pelas terapias físicas da Policlínica. Então, ele era o head de toda a fisioterapia. Ele era o contato com o conselho, enfim. E a gente foi para essa reunião cheio de documentos, a Ana super organizada com tudo. A gente foi apresentando todas as nossas propostas, por que a gente acreditava que o osteopata DO tinha que participar, da forma como tinha que participar. E um pouco ali a revelia do Felipe, que tinha montado um time para tomar conta de tudo. Tinha uma pessoa que seria responsável pela osteopatia, que era o Márcio Antonella, com quem eu conversei muito ao longo de todo o processo, mas o doutor Grangeiro deu para nós registro, e meio que representado pelo Cojo, um papel de aconselhamento. Então, isso deu algum poder para a gente nesse processo. Eu sei que no final, essa reunião aconteceu no final de 2013, e do final de 2013 até maio de 2014, a gente teve nenhuma resposta de todas as propostas que a gente apresentou. E a gente começou a se mexer. Então, a gente mandou um e-mail para a Emma e para o Felipe, o mesmo e-mail, o registro, né? E aí, assim, o registro meio representado pelo comitê osteopático. Depois, a gente cutucou o Michael, que era presidente da OIA, para tentar alguma coisa com o Comitê Olímpico Internacional. Eu sei que com alguns ajustes a gente conseguiu começar a fazer parte do processo, só que nesse momento o Conselho de Fisioterapia já tinha assumido completamente toda a parte de terapias físicas, e aí é interessante falar uma coisa que, assim, que em inglês, Physical Therapies, que a gente traduz como terapias físicas, ele quando chegou aqui no Brasil, foi traduzido por fisioterapia. Fisioterapia. E aí deram ao Conselho todo o poder de tomar conta desse processo, e a gente ficou embaixo desse guarda-chuva, né? E aí eu acho que isso foi um pequeno erro dos nossos amigos osteopatas ingleses, que, assim, é lógico, no afã de participar, aceitaram qualquer coisa. Então, eles estavam embaixo das terapias físicas, onde estava a osteopatia, a quiropraxia, a fisioterapia e a massagem esportiva, né? Você lembra disso lá na Policlínica. Enfim, eu tive muitas conversas com o Márcio, assim, principalmente com o Márcio Antonella, principalmente para a gente definir qual seria o perfil do osteopata que trabalharia na Olimpíada. Então, ele defendia, é lógico, o especialista em osteopatia, e eu defendia o osteopata DO. E assim... Para quem está muito particularizado com o assunto, né? Assim, tem gente aí que não é da área, né? Existe uma diferença, né, entre o fisioterapeuta especialista em osteopatia e o osteopata formado DO, né? E aí, cara, assim, eu acho que muita gente pode discutir isso, né? Assim, mas um argumento que eu usei, que eu acho que foi preponderante para a gente conseguir definir a nossa participação da forma como ela aconteceu, foi numa das nossas conversas. Eu perguntei para ele, que era um cara que trabalha com osteopatia, que tem a formação quase completa. E eu perguntei para ele, me diz uma coisa, você trabalharia em Londres como osteopata? Aí ele falou, não. Aí eu falei para ele, mas eu trabalharia. Então, o que a gente quer oferecer para os atletas é a mesma coisa que foi oferecida em Londres. E eu acho que a partir daí, assim, as coisas foram acontecendo. Não foi assim, a gente não teve nenhuma... Assim, lógico que sim, né? Não é fácil, né? Ele organizou uma reunião com todas as escolas e instituições relacionadas à osteopatia para ajudar nessa definição do perfil. E aí é lógico, todo mundo puxando a brasa para o seu lado, né? Nós querendo o profissional, e quem ensina a especialidade, ou a ABFO que defendia o fisioterapeuta osteopata queria que fosse especialista. Enfim, e acabou que no final das contas quem trabalhou foi o osteopata DO. Por questões trabalhistas,
os brasileiros que iriam trabalhar em osteopatia tinham que ser fisioterapeutas. Uhum. E aí, quando isso se definiu, a Iona e a Valéria não poderiam mais participar. E aí foi muito triste. Eu estava agora revendo algumas coisas, assim, a carta que eu escrevi para elas, tentando fazer, assim, que tiveram algumas coisas chatas que aconteceram no processo, né? E essa foi uma delas. Foi a primeira coisa que me incomodou, assim, bastante. Mas, em contrapartida, elas foram e você chegou, né? Foi a hora, eu falei assim, cara, eu preciso de ajuda, vem me ajuda. Você lembra que eu falei, cara, não tem escolha, você vai participar, você vai me ajudar. E isso foi, assim, foi muito importante para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceram, porque você participou de todos os passos. E aí é interessante só marcar uma coisinha, assim, mais uma coisinha. Nesse processo, eu percebi que os nossos argumentos eram frágeis. Uhum. A gente que o tempo inteiro dizia ser diferente, que nós somos uma profissão, mas os argumentos não eram bons. E aí assim, eu falei, eu preciso aprender isso, eu preciso estudar isso. E aí eu acabei indo para o mestrado para estudar isso. E sim, foi muito interessante conseguir desenvolver, através de sociologia das profissões, através dos conceitos bioéticos, essa noção interessante das diferenças da osteopatia para as outras profissões da área da saúde. Então, isso foi bem importante para mim e, assim, e de alguma forma, como eu já falei em outras lives, assim, a dissertação, não foi, nesse momento ela não existia, mas para o projeto de lei, ela foi muito importante para fundamentar os nossos argumentos por conta das coisas que a gente colocou. Total certeza. Mas e aí? Aí, assim, aquela foto... Vai participar. Aquela foto bonita que eu mostrei lá no início, né, que a gente estava, quando eu mostrei, assim, no iniciozinho da palestra, essa aqui, fui eu apresentando o que a gente tinha conseguido, isso aqui é final de 2014, que a gente lá na OIA, o que a gente tinha conseguido para as Olimpíadas. Então, seriam 36 osteopatas, sendo que desses 36, 30% seriam estrangeiros. 36? 36, Eu não lembrava. 36. Esse ao número todo. Eu tinha até esquecido, Jackson. Pois é. Só que era isso. E aí, no final, a gente ficou com 8 na Olimpíada e 5 na Paralimpíada. Lembro. E aí Eu lembro bem desse número. Olimpíada... Ai, cara, não tá dando certo. Ele tá a prova de choque mesmo, né? Ó, Olimpíada... Presente. Natália, Thiago, Luciana, Pimentel, o Ronaldo agachado, o Simeon Milton em pé, a Tamara e eu tô agachado, francês... não, tô em pé. Ah, é verdade. E aquele francês que nunca parava na policlínica. Nossa. E aqui está o time da Paralimpíada. Você, Luciana, a Karina e os 2 japoneses. Os japoneses. Que, eu quero ver na época, o nome dos dois, nome e sobrenome. Não vai rolar. Eu lembro só do Yoshi. E o que está mais para frente, ele era o cara responsável pelo processo lá, nessa época, pelo processo. Ele seria o cara responsável, tipo, a mesma coisa que eu fui aqui, assim. Só que eles acabaram não conseguindo incluir a osteopatia nos Jogos, assim, do Japão. Eu acho que a gente ainda tem mais um ano, talvez, assim, mexendo nos pauzinhos e trabalhando, eles possam conseguir. Isso aí.
você falou alguns pontos, né, que assim, infelizmente alguns pontos bem negativos em relação a esse processo, né, da tentativa de inclusão da osteopatia no Jogos Olímpicos. Mas você lembra de mais nesse processo, de mais algum ponto negativo? Cara, Nesse ponto, pré-Olimpíada, assim, eu acho que antes disso, eu acho que eu ainda vou só levantar mais uma bola do registro, é que um pouquinho antes da Olimpíada, talvez 2 meses antes, o Comitê Olímpico baixou uma determinação de que o osteopata não ia poder usar técnicas estruturais diretas nos seus tratamentos. Enfim, é lógico que assim, você não, obrigatoriamente vai precisar usar, mas você tem que ter liberdade para fazer o que você acha que precisa fazer. E aí a gente teve que trabalhar um bocado, assim, eu digo a gente, o registro, buscando fundamentação para a utilização dessas técnicas. A gente levou todos esses documentos para o Felipe Tadiello, que levou para o Comitê Olímpico, que acatou a nossa possibilidade de abordagem total nos tratamentos dos atletas lá. Fazendo uma comparação, que pode ser um pouco esdrúxula, mas para as pessoas entenderem, é como se um médico que não trata só com medicamento, ele trata de diversas formas, fosse impedido, olha, nesse processo você não pode dar remédio. Né? Assim, é mais ou menos isso. Uma das coisas que o médico aborda, ele não vai poder usar nesse processo. Pode fazer tudo, mas não pode dar remédio. Mas como assim? A Karina está lembrando do Yoshi. Na verdade, o Yoshi foi a figura que eu mais me comuniquei. Ele era o osteopata japonês que eu mais me comunicava. A gente o tempo inteiro ficou o Simeon, que era o inglês, eu e o Yoshi, né? E foi muito interessante, assim, porque assim, eu não fazia parte da história, mas eu era parte da história, sabe? É um treco meio esquizofrênico, assim. Eu vivi um momento bem, bem difícil. E eu no meio fazendo mestrado. Ainda bem que você estava lá, né? Foi muito importante a tua entrada na história. Mas voltando aos pontos negativos, cara, com essa diminuição do número de osteopatas, vocês viram aí na foto, a gente tinha 3 gringos. Na verdade, 4, sendo que o francês não foi, ele entrou pela janela. Quem colocou... sabe como ele entrou. Não, eu sei. Foi a Emma Painter que colocou ele. É verdade. E aí, o que era interessante é que, assim, ele foi um dos motivos de eu ter ido trabalhar na Olimpíada. Porque ele não ficava na policlínica. Ele ia para o prédio da França e atendia os atletas dele de rugby, assim, nos quartos. Era um treco punk, assim. Porque, para as pessoas entenderem, né? Cada delegação, quando obviamente tem essa estrutura, ela tem normalmente uma equipe médica composta com cada uma com seu médico, fisioterapeuta, osteopata, massagista e por aí. Né? Algumas equipes mais pobres não têm essa... Né? E, além disso, dentro da Vila dos Atlética, Vila dos Atletas, na Vila Olímpica, tem uma policlínica, que foi onde nós atuamos, né? Que ali se oferece um serviço geral para quem quiser usar aquela estrutura e quem quiser usar aqueles profissionais, sejam atletas ou qualquer membro da delegação, né? E aí nós fomos escalados para trabalhar dentro dessa policlínica. Em nenhum momento a gente poderia ir lá no time Brasil, por exemplo, para atender alguém do time Brasil. Né? Não é isso, né? Só que esse osteopata, ele usou esse caminho para fazer isso. Né? Enfim, mas aí, de alguma forma, isso até me proporcionou trabalhar na Olimpíada. Né? Porque, teoricamente... Com a menos, né? Teoricamente eu não iria, acabei chegando no final, nos últimos dias da Olimpíada para trabalhar. E ponto negativo, então, né, com essa diminuição do número de osteopatas, ficaram de fora figuras muito importantes, que eu me lembro, e aí assim, é muito ruim, mas eu não consigo, eu sou muito ruim de lembrar nome, né? Vocês, assim, tem muito aluno aí, vocês sabem disso. Mas o Rafael Zegarra Parodi fez todo o processo de entrevista, que é um cara que publica pra caramba, super importante, e no final do processo foi chamado para dirigir van.
E outro foi um osteopata francês que eu conheci no Icaora, em São Paulo, um garoto que tinha família, tem família aqui no Brasil. A gente se conheceu lá. Ele veio aqui para o meu consultório e me acompanhou, sei lá, uns 2, 3 dias, me acompanhou trabalhar. A gente fez uma excelente conexão. O guri trabalhava super parecido com a gente. Eu indiquei ele para fazer curso do Renzo, ele foi, enfim. E ele fez todo o processo, comprou passagem para ele, para a família, para participar da Olimpíada, enfim, acreditando na possibilidade de participar por conta das vagas que tinham. E no final ele foi chamado para. O Ronaldo tá sem sinal. Voltei. Voltou. No final ele foi chamado para ser tradutor de um time africano que falava francês. E ele ficou bem bravo comigo. Eu não tenho Facebook até hoje. Eu sei que um dia a Rosana, né, minha esposa, pegou o post dele e mostrou para mim e eu prantos, porque eu fiquei muito triste com a história. Eu mandei um e-mail para ele e tal, ele me respondeu, mas a relação foi-se nessa história. Enfim, esses momentos foram bem, bem ruins. Você tem algum? Você lembra de alguma coisa importante para você? Tinham coisas que a gente não tinha ingerência, né? Apesar da gente estar ali participando do processo, né? A maioria das coisas fugiam à nossa alçada, né? Jackson, vários pontos me chamaram a atenção de forma positiva e negativa, né? Assim, eu achei realmente o processo de seleção, o recebimento de escalas, assim, eu achei isso, né? Eu participei muito desse processo e eu achei ele arrastado, às vezes sem foco, né? Assim, existiam várias reclamações em relação a tudo que envolvia grandes estruturas no processo. Isso de busca de uniforme, ao crachá, ao recebimento das escalas, enfim. Só vale marcar uma coisa, que o número de osteopatas foi diminuído para se economizar com o uniforme. Essa foi a desculpa que deram para gente. E treinamento. Treinamento. Só que, de alguma forma, assim, o treinamento, né, assim, não me lembro de um treinamento, né, assim, e vou enganchar isso, Jacques, porque, por enquanto, a gente está no pré-olímpico, né, assim, estamos... Sim, total. Pegando, né, eu me lembro numa situação que eu fui num domingo de sol para participar lá de algum tipo de treinamento, né, na Vila Olímpica já, e ficamos lá horas, assim, sabe, fome, calor, não estava legal. E era alguma coisa meio motivacional, sabe? Ah, vamos encher uma bolinha, jogue para o alto, o amiguinho agora vai pegar, tudo mais. Que era uma coisa assim, eu olhava assim e falei, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu saí dali, Jackson, escrevi alguma coisa no Facebook também, dizendo, assim, dando uma reclamada, né? Você não tinha Facebook, mas a Rosana leu para você que falou, pô, o Ronaldo ficou puto da vida, né? Que tudo mais. E você puxou minha orelha, né? Porque você já tinha participado da Olimpíada. Foi Sydney que você participou, não foi? Uhum. Né? O Jackson participou da Olimpíada. Não né, na policlínica, né, da Vila Olímpica, não, mas com 2 atletas, né, de vôlei. E você falou para mim, cara, você não sabe o que é uma Olimpíada. Então, cara, não reclama, o processo é esse mesmo. Aí você me chamou para a realidade, enfim, tudo mais. Até o dia que eu entrei na Vila. E essa entrada na Vila é realmente inexplicável, né? Quando você entra, não há fronteiras entre os países ali. Você vê diversas culturas interagindo, assim. Realmente é indescritível, né? Só que, ao mesmo tempo que eu chegava lá, entendeu? Com uma expectativa enorme, né? Assim, a realidade era outra, né? Então, aquela coisa de expectativa e realidade, né? A realidade era outra. Eu cheguei numa Vila Olímpica completamente inacabada, a policlínica com caixas para carregar. Aquela foto que você mostrou no início da nossa live, né? Era a gente montando maca, assim, sabe? Carregando caixa, enfim, que tudo mais, botando...
E aí, apesar de uma coisa ruim, Jackson, né? Porque a gente sabe que isso estava acontecendo e não era da alçada de nenhum dos nossos do time né, dos voluntários ali da vila, né? Todo mundo arregaçou as mangas e não tinha essa, sabe? De médico a massagista, todo mundo botava a mão na massa para fazer mesmo. E isso é uma coisa que a gente percebe muito bem, né? Principalmente aqui no brasileiro, né? A gente dá um jeito de funcionar, entendeu? O único setor que estava pronto, Jackson, era o setor da Bauerfeind, dos alemães. Dos alemães. Os caras tinham 8 mil produtos catalogados, organizados e tudo mais, aí eles ficavam lá olhando a gente, carregando as coisas, falando, cara, eles não entendiam nada, né? Eu falei, como é que pode? O troço não está pronto ainda. Então, já no meio dos atendimentos, tinha aparelho de raio-x que não estava funcionando ainda, enfim, a segunda ressonância não havia chegado. Essas coisas são negativas, né? Assim, e que a gente sabe que não precisaria ser. Então, já dentro lá das Olimpíadas, né, a gente não tinha água dentro do... Você lembra das histórias que a gente precisava roubar o crachá dos atletas para poder pegar água? A gente esperava o paciente ficar em DL de frente para a gente, alguém vinha por trás, pegava o crachá, ia lá, abria a geladeirinha da água e da água. Não faz propaganda, tem muita gente vendo. A gente não vai receber merchan. Não, melhor não. Patrocinado, né? Não tem patrocínio. Coca-Cola, né? Aí, Coca-Cola. Para quem não entende, né? Dentro da policlínica, várias máquinas, né? Né? Espalhadas, né? Mas só os atletas ou pessoas da delegação tinham um crachá para abrir. E os voluntários não tinham direito. Quer beber água? Eu tinha que ir lá para fora. O bebedouro mais perto, que era logo atrás da policlínica, o pessoal falava, ó, tá contaminada essa água, não bebe. Aí a gente tinha que ir lá no refeitório para ir. Como é que a galera se ajeitou? Falou, não, quando o paciente lá, o atleta, deitava na maca e tudo mais, alguém ia lá, pegava o crachazinho dele, abria a geladeira e voltava, entendeu? Pra gente ter água. Pra gente ter água. Mas vamos lá, vamos sair desse baixo astral, assim. Aí acho que tem histórias legais. O Egídio está cobrando histórias boas, assim. Não, mas enfim, né? Mas aconteceu. Acho que a gente vai começar. Eu começo com uma história boa da Olimpíada. Que assim, último dia meu na Olimpíada, o Bolt ganhou a terceira medalha de ouro dele num dia e no dia seguinte estava na policlínica. Burburinho geral, todo mundo querendo ver o cara, né? Assim, né, medalha de ouro 3 Olimpíadas seguidas. Caramba, aí começou a bochichar, e aí todo mundo querendo ver, querendo saber, ele estava lá no setor da odontologia. Aí a responsável pela policlínica falou, olha só, a gente já combinou com ele, vem todo mundo aqui para o auditório, espera aqui, que assim que ele sair, ele vem para cá tirar foto com todo mundo. Pô, beleza, aí todo mundo feliz com seus telefones, né, na época lá, né, para tirar foto e tal, não sei o que. Eu falei, tô achando isso meio esquisito. Aí o chefe da odontologia era um amigo meu, paciente, enfim, a figura que eu tenho uma boa relação. Aí eu fui atrás dele e eu falei, cadê o Bolt? Aí ele, já foi. Aí quando eu olhei assim, ele estava passando, a policlínica toda envidraçada, ele estava saindo, e na verdade foi no dia que ele foi assistir a final do futebol, aquele jogo que o Brasil foi medalha de ouro, né? E aí eu falei, mas o que ele tinha? Ele tinha só um abscesso dentário que estava supurado e ele completamente infeccionado. Ele chegou aqui e estava com 37,5 de febre. Aí eu falei, sério? Ele é sério. Eu falei, o cara ganhou 3 medalhas de ouro com um abscesso no dente e com febre. Realmente correr daquele jeito. E essas figuras são muito super-homens, né? Bem impressionante. E assim, ninguém nunca falou sobre esse assunto, né, em nenhum lugar e tal. Até assim, imagino que não se podia divulgar. Não sei se eu
se alguém vai me multar por isso, mas agora já passou Mas, tanto tempo. mas o Jackson tá falando aí do Bolt, né? É aquela coisa que eu estava falando da expectativa e realidade, né? Que uma outra impressão que eu tive quando eu entrava na Vila Olímpica, né? De que eu ia chegar na Vila Olímpica e lá na maca ia estar deitado justamente o Bolt esperando um atendimento lá, enfim, tudo mais. E a gente, como voluntário, a gente percebe que não, né? Assim, não é isso, né? Esses atletas, eles realmente têm um suporte próprio, né? E acaba que a gente trata pessoas de países muito diferentes, sem recursos, né? Sim. Pessoas incríveis, bacanas, né? Eu me lembrei que eu tratei... Sem dúvida. A primeira paciente que eu tratei é do Djibouti. Assim, cara, você nunca tinha ouvido falar nesse lugar, uma atleta, né, de lá. E eu atendi uma dirigente de Tonga. Tonga. A Tonga da Mironga, assim, a Tonga existe. Tonga é uma ilha que fica a nordeste da Austrália, bem na reta da Nova Zelândia. Não dá, você precisa abrir o mapa assim algumas vezes para poder aparecer. É isso aqui. É bem, assim, são experiências muito interessantes, né? Além de atender todos os que estão, né? Eu atendi Uzbequistão, Quirguistão, todos que estão eu atendi. Muita gente. Me lembrei de uma atleta, ela fazia os 200 metros e ela era do Turcomenistão. E eu me lembro dessa história como uma história interessante, né, Jackson? Porque ali mostrou a interdisciplinaridade, assim, na essência, né? Então ela tinha lesionado, se eu não me engano, umas 2 semanas antes de viajar para aqui para o Rio, né? E foi avaliada por médico, fisioterapeuta, e eu estava junto da avaliação como osteopata, né? E eu me lembro que na parte da avaliação fisioterapêutica, o português, o Rogério Pereira, avaliou, e o Rogério é um craque, né? Ele conhece, assim, ele propedêutico, professor mesmo. Falou, agora vou fazer isso e vou testar isso, se ela relatar isso, é aquilo. Assim, sabe? Ele seguiu o passo a passo de um livro de propedêutica. Só que nada era muito claro, Jackson. Então ela tinha uma dor próxima, assim, fisipúbica, enfim, tudo mais, e ele estava com algumas desconfianças. Quando ele terminou meio no vazio, assim, porque nenhum teste era muito claro, né? E aí eu falei, posso avaliar? E eu avaliei, obviamente avaliando de forma osteopática, e eu cheguei à conclusão, falei com ele, assim, depois de limpar tudo, Jacques, ficou muito mais fácil, né? Assim, ele limpou tudo, e eu falei, cara, ela tá com alguma irritação, numa expansão tecidual, nessa parte da sínfise púbica, talvez uma osteite, alguma coisa assim. Ok, vamos levar para ressonância. Levamos para ressonância. Foi lá para o setor da ressonância. O médico fez e ela tinha. Eu brinco até hoje com ele, né? Eu falo, Rogério, você me dá uma cerveja aí, porque esse diagnóstico é meu, hein? E ela estava lá com uma osteite. Obviamente, eu não tratei a osteite, né? A gente sabe que a osteopatia tratou, né, o sistema dela como um todo. E o Rogério conduziu depois a reabilitação dela e ela correu. Entendeu? Então, essa interdisciplinaridade ali na veia, na hora, assim, na hora a gente avaliou, na hora leva, faz a imagem, na hora começa a tratar, na hora, assim, faz uma diferença para o atleta, assim, ela não tinha no país dela, né? A gente tem uma outra história muito bacana da Karina, na Para, que uma atleta do atletismo de Angola, promessa de medalha, já chegou tratando quadril e pubis. E era assim, né? Principalmente na Paralimpíada, assim, que tem muito menos recurso, né, as delegações, então as pessoas já chegam para se tratar, para tratar os dentes, para fazer tudo, né? Usam a policlínica para isso, né? E ela já começou tratando na fisioterapia, e como era uma figura conhecida e meio que ali, promessa de medalha, os físios já, vamos, e aí já ficam ali, tomam conta, marca comigo, aquela coisa assim, né, para você poder depois tirar foto com a medalha de ouro, né, que isso é o praxe também, de lá da história. Ela fez vários exames de ressonância, radiografia, fizeram palmilha para ela na Bauer Find, mas não foi indicada a osteopatia para ela. E aí, num dos dias, e a gente ficava rondando ali
o salão, né, da Cinese, onde assim, muitos de nós atendíamos. Eu só atendi ali, eu não atendi nenhuma vez dentro do consultório, e o consultório era muito usado principalmente pelas osteopatas mulheres que atendiam atletas muçulmanas, né, que só podiam ser atendidas por mulheres. Isso também tem isso, né? Isso é bem interessante. Por isso que tem que ter mulher para fazer esse tipo de atendimento. Uhum. Num dia, o físio que ela estava marcado não conseguiu atender. Aí a Karine encostou, começou a conversar com ela, já estava meio que acompanhando o problema assim de longe, como às vezes a gente parava, olhava, ficava vendo, né, um atendimento assim. Claro. E era muito bacana isso, né? Poder ver um quiroprata atender, ver o fisioterapeuta esportivo atender, assim, foi muito muito rica essa experiência. Aí ela começou a conversar e percebeu um cheiro de urina forte. E aí começou a fazer perguntas para ela, da forma mais empática possível, tentou trazer ela, né, para a confiança, enfim, aquelas coisas que a gente fala de anamnese, e ali, né, na frente de todo mundo, falando baixinho. Fez algumas perguntas se ela estava perdendo urina, se tinha escape, enfim, coisas que a gente normalmente numa anamnese faz e que de alguma forma, por conta de ser uma atleta, de ser uma promessa olímpica, as pessoas estavam pensando exclusivamente em problemas musculoesqueléticos. Então ela começou a suspeitar que ela estava com alguma alteração clínica, e por acaso estava no final do turno dela, e aí ela decidiu não sair para resolver esse problema, pegou a menina pelo braço e levou no médico. Explicou para o médico o que estava acontecendo, fez o médico pedir exame. Ela fez o exame de imagem e não tinha problema. E aí, quando fez o exame de sangue, viu que estava com uma infecção ultra, mega importante. Que o médico falou assim, não, ela precisa ser tratada agora, senão ela pode ter um problema grave. Enfim, assim, eu estou fazendo uma história longa, curta, enfim, desculpa, Karina, que eu não vou reproduzir tudo que você, né, que a gente sabe que aconteceu, mas o que é importante assim, é como que a gente, osteopata, vai sempre poder ter um olhar mais holístico para esse paciente, mesmo que ele seja atleta. E aí eu volto para as minhas discussões do perfil do osteopata que tinha que trabalhar na Olimpíada, né? Muita gente acreditava que o osteopata que tinha que trabalhar na Olimpíada tinha que ter experiência com o esporte. E o que eu dizia é que o osteopata, para trabalhar na Olimpíada, precisava ser osteopata. Ponto. Porque sendo osteopata, ele vai conseguir enxergar esse paciente de uma forma diferente das outras pessoas que estão acostumadas a trabalhar com o esporte. Então, isso foi muito bacana, porque assim, se eu tivesse conversado com a Natália, com a Tamara, com o Thiago, com a Luciana Póvoa, com os gringos, cada um teria uma história fantástica para contar, mas essa, assim, eu estava lá, e eu vi o corre-corre, o burburinho. Eu sei que essa atleta foi tratada com antibiótico terapia, ela conseguiu 2 dias depois correr a eliminatória, ela era cega, atleta cega, ela conseguiu ir para as finais e correu a final. Ela não foi tão bem quanto ela poderia, imagina. Ela não conseguia comer, ela estava inapetente, ela estava com febre, vários dias com febre, né? E ela não conseguiu o resultado que ela conseguiria, mas conseguiu correr uma final olímpica. Então, assim, o esforço da Karina foi extremamente recompensado. Ela disse que, assim, se ela não tivesse atendido mais ninguém na Olimpíada, ela já teria ficado satisfeita com o que ela conseguiu com essa paciente. E, assim, você imagina, uma atleta cega, mulher, de um país pobre, o esporte é a única forma de expressão que ela tem. Então, você como alguém que está ali para ajudar, você conseguir realmente proporcionar essa pessoa se expressar é fantástico, né? Não, eu vou mais longe. Eu não acho que a Karina tenha ajudado essa atleta a correr a prova dela, não. Acho que a Karina salvou a vida dessa atleta. Porque Sim. se essa atleta volta para o país dela, entendeu? Pega um voo longo, entendeu? Chega num lugar que talvez não tivesse estrutura, entendeu? Talvez fosse tarde demais. De verdade. Fato. De verdade, não. Assim, é saber que fez a diferença. Não só dentro de uma prova olímpica e tudo mais, mas a diferença da vida de uma pessoa é realmente assim, tipo, não vim aqui a passeio. Então, Karina... É isso mesmo, muito legal. Ela já botou uma carinha ali cheia de coração. É difícil pra gente, assim,
aqui, a Seiona fez vários comentários super interessantes, assim, porque ela foi preterida, né? E aí, de alguma forma, isso poderia deixar ela com uma sensação negativa. E ela está escrevendo coisas muito legais aqui pra gente, assim, falando sobre até a dificuldade que o Simeon teve de vir, né, pra cá. E você tem história? Bacana, assim, uma história legal, assim. É, No- você tá meio baixo astral, assim, então as histórias não não é estão baixo muito astral, boas. não é. Veja lá. Então, não, não é baixo astral, mas veja, é importante, eu acho o seguinte, eu acho que se evolui, Jackson, quando se conhece problemas também. Então é Sim, lógico, não, total, total. é lógico, assim, a gente gosta de falar coisas boas, enfim, que tudo mais, mas talvez eu esteja aqui fazendo esse papel, entendeu? E tá tudo bem, entendeu? De mostrar, de expor, às vezes, uma parte mais visceral, né? Que fica encoberta lá e ninguém vê, que né? eu vou falar, assim, que outro dia eu troquei umas mensagens com o Alessandro e, e eu disse para ele que vitórias a gente comemora. E nas vitórias a gente comemora e nas derrotas a gente aprende. Então, vamos aprender. Manda aí. Pois é, assim, eu lembro um inglês, fisioterapeuta e osteopata, mas ele tinha aplicado para as Olimpíadas como fisioterapeuta. O time, né? O Tim tinha Ladice, se não me engano. O Tim, É. ele veio, cara, gente da melhor qualidade, né? E ele chegou aqui, né? E obviamente, conversando, né? Assim, ele não chegou reclamando, né? Mas conversando, ele confessou algumas coisas. E a primeira coisa que ele confessou é de que ele tinha recebido a escala olímpica, e eu falei isso no início hoje, a escala olímpica, assim, 20 dias antes, né? De vir para o Brasil. E ele, obviamente, você recebe uma escala, só então que você vai comprar uma passagem, só então que você vai, né, ver um alojamento, ver um lugar, né, para você alugar. Obviamente, todo mundo sabe, né, quanto mais próximo, principalmente perto de um período olímpico, né, ele pagou caro demais. E aí, obviamente, todo mundo voluntário, né, você paga tudo do próprio bolso, né, você só não Sim. paga uniforme e as refeições lá dentro, né? Então, ele já se saiu perdendo aí. Mas veio, guerreiro, né? Veio. E chegou aqui, né, aqui no Rio, enfim, né? E no primeiro dia dele lá da Vila Olímpica, né? Assim, porque a minha escala foi a primeira, né? Que eu sou o primeiro osteopata sul-americano a participar oficialmente de uma equipe, É. porque único exclusivamente porque a minha escala saiu primeiro, né? Então fui o primeiro a chegar bem antes do início dos jogos. Estou falando dia 20 de julho, assim, né? Eu já estava lá dentro. E aí as pessoas que iam chegando, a gente ajudava a se familiarizar. Então ajudei ele a familiarizar. E aí fomos almoçar. Aí quando chegamos lá no almoço, a gente fez 1h40 de fila, praticamente do lado de fora do refeitório, para comer. Aí entra, enfim, tudo mais, 1 hora. Cara, depois de 1h40, cara, ele falou, cara, eu não vou ficar mais aqui. Aí ele deu uma furada na fila assim, pegou 2 maçãs que tinham no balcão, o cara até deu uma reclamada com ele saiu andando e foi embora. E aí tinha umas meninas na fila, assim, do meu lado, né, umas brasileiras, voluntárias, e elas falaram assim, cara, que cara maluco! Aí eu falei, é maluco mesmo, é maluco. Pô, o cara recebeu uma escala super atrasada, pagou uma grana do bolso, veio aqui, tudo mais, tá 1h40 aqui para almoçar. Esse é maluco de pedra, né? Mas já que ele se livrou de uma, porque a comida nesse dia estava estragada e muita gente baixou o hospital porque a comida não estava boa. Então, assim, recebeu um livramento. Mas, cara, aconteceu, entendeu? Então, mas o Tim, cara, merece palmas mesmo, porque veio guerreiro demais, Guerreiro. Entendeu? Bacana. Veio guerreiro demais. Mas para finalizar, já, para a gente falar de coisa boa. Legado olímpico, largado olímpico. E legado e largado osteopático. Cara, eu acho que... E aí, assim, mais uma vez agradecendo a todo o esforço do registro na época para dar suporte documental para a gente, assim, para a gente conseguir ter a possibilidade de ir lá e falar, olha aqui, tá, isso aconteceu aqui, isso aqui em Londres, a OIA está assim, a Organização Mundial de Saúde
tem esses benchmarks. E, na verdade, assim, ano passado, lá na Alemanha, no encontro da OEA, eu fui convidado para participar de uma mesa para falar da importância dos benchmarks para os países não regulamentados. E eu poeticamente disse que a gente usava os benchmarks aqui como se fosse a lança do Don Quixote para lutar. E assim, não sei, mas é Don Quixote, né? Vocês sabem a origem do Don Quixote, então a gente precisa de uma lança para brigar contra os nossos inimigos, né? Então os benchmarks eles ajudaram a gente a conseguir muita coisa nos jogos. Muita coisa que a gente conseguiu, assim, foi através disso e de todos os outros documentos que a gente foi conseguindo ao longo do tempo. E você acha Então, que eu na parte... cara, eu acho que infelizmente a gente não chegou onde a gente gostaria. Na verdade, a gente acreditou que lutar pela osteopatia nos Jogos Olímpicos poderia unir as pessoas em torno da osteopatia e isso não aconteceu. Acho que continua, Então, sim, ele continua, foi largado sim. osteopático olímpico, então. Eu acho que infelizmente sim. Acho que foi muito importante para a osteopatia brasileira, né? Principalmente para o grupo que defende a osteopatia como profissão independente, porque a gente conseguiu colocar osteopatas profissionais, DO, trabalhando lá dentro, né? Só. E isso foi realmente um diferencial. E eu acredito que isso ficou e a gente usa isso também a nosso favor. E você sabe que a Itália usou isso muito também, né? Porque durante o período olímpico, né, eu tenho alguns amigos osteopatas, né, italianos, e eles me solicitavam o tempo inteiro, entendeu? De fazer fotos, enfim, que tudo mais, dentro da Olimpíada, mostrando que o time olímpico, né, escolhido pelo... Ó, esse é o Simel Milton. Osteopatia reconhecida, né? Acho que ficou inverso. Osteopati riconosciuti. Tá ao revés? Tá ao revés, tá ao revés. Mas tudo bem. Mas então, a osteopatia reconhecida, né? Então, a Itália ainda não estava com o processo de formal resolvido, né? Da profissionalização como profissão sanitária, né? Da osteopatia lá. E o tempo inteiro os osteopatas me pediam para fazer foto, justamente pedindo isso, né? Para o Simeon tirar foto, para algum atleta tirar foto segurando isso. E eu tenho certeza que os Jogos Olímpicos do Rio ajudaram o registro dos osteopatas italianos a chegarem, e hoje a osteopatia está reconhecida como profissão independente Bacana. na Itália, e é o que a gente chama no Brasil. É isso. A gente não tem ideia de como foi essa repercussão. A gente está quase terminando, tem, sei lá, talvez 5 minutos, e aí eu queria só colocar assim, botar uns números para as pessoas, que assim, ninguém assim, aqui no Brasil teve acesso a isso. Eu apresentei isso em 2016 lá em Los Angeles no congresso da OIA, que foi na Olimpíada os osteopatas trabalharam 35 dias, em torno de 18 horas por dia em 2 turnos. A gente fazia em média 20 atendimentos por dia e na Olimpíada a gente chegou a 700 atendimentos osteopáticos. E nas para a gente trabalhou 24 dias, também 18 horas por dia em 2 turnos. A gente fazia em média 17 atendimentos por dia, imagina. A gente trabalhava muito mais, porque era um número muito, muito menor. E fizemos uns 400 atendimentos no total. Então foi, assim, foi bem impressionante o que a gente conseguiu de trabalho, assim, de produção, né? Não tinha moleza, né? Não tinha, cara, assim, era relação... E eu me lembro de uma coisa, Jackson, entendeu? Que tanto eu, quanto você, quanto a maioria das meninas, assim, dos meninos, todo mundo, a gente tinha escala, que foi designada, né, pra gente. Então você vai terça, de manhã, né, não sei. Mas a gente, além de cumprir a escala, a gente cansava de ir para lá fora da escala. Só para o serviço funcionar. Né? Só para as coisas estarem ok, entendeu? Isso eu me lembro muito bem. Então, praticamente todo dia a gente estava lá, né? E aí, se você não estava escalado, você tinha que arrumar uma maracutaia para poder entrar, né? Porque a segurança da vila
assim, é tipo segurança da ONU. É isso. E aí você tinha que arrumar um jeitinho. E caraca, tem que. Ai, bota na lista, não sei o almoço, quê. né? Também, né? Que senão a gente fica sem almoçar, né? Putz, nem fala. Nem fala. Lembro disso. Mas, enfim, repetiria tudo, Jackson, assim, de uma maneira, eu saí daquilo ali, entendendo o teu puxão de orelha lá no início. Maneiro, que bom, né? Ideia do que é uma experiência olímpica. Então, baixa a bola, bota a tua viola no saco. Aí eu, né, dá aquela incomodada. Falei, não, mas pô, não sei o quê. E aí, cara, assim, essa experiência realmente é muito boa. Não, muito... pra vida, né? Pra quem isso, pra quem gosta de esporte, né? Assim, é muito, muito bacana. Foi muito, Bom muito relembrar. interessante. Não, total. Fiquei bem feliz também. Assim, foi legal ler as coisas aqui, assim, você fica, né, você mexe com coisas pesadas, tristes também. Partiu Tóquio, a viola tá botando, partiu Tóquio, entendeu? Eu queria muito, Violeta, queria muito, mas não escrevi. Não dá. Não dá, é difícil. Eu só queria, assim, porque a gente ainda tem um tempinho, agradecer, né? E aí já agradecer o registro, agradecer a Ione e a Valéria pelo processo lá no início, agradecer ao Felipe e ao time todo, ao Márcio, ao Léo, à Cris, à Luciana, ao Marco, que faziam parte daquele time, que receberam a gente, pô, maravilhosamente bem, né? Assim, não tinha nenhuma animosidade, a gente nunca teve nenhum problema, né? Nenhum. A partir do momento que a gente conseguiu marcar o que ia acontecer, sim, acabaram-se todos os problemas, isso foi maravilhoso. São profissionais assim, né? Não, assim, cara, assim, foi uma experiência para levar para a vida, assim. Eu lembro muito das coisas que rolaram lá, assim. Eu lembro do quiroprata sueco que usava tape, fazia o tape com trilhos anatômicos. Que é surreal. Assim, umas coisas, caraca, eu nunca vi um treco desse. Isso é muito, muito interessante. A gente teve boas experiências. As pessoas ligavam e perguntavam, era como se estivesse fazendo. O que ia aí? Tá legal? Eu falei, cara, imagina você fazer 20 cursos ao mesmo tempo. Verdade. Era uma experiência, assim, né, de 20 cursos ao mesmo tempo, de muito aprendizado, né? Então, assim, na realidade, eu ganhei muito mais do que eu dei, né? Essa é essa. Bom, mas eu queria te agradecer também por ter comprado o barulho de entrar no projeto e realmente foi muito importante para a gente tudo o que aconteceu por lá. Galera, até o meu velho aí, olha que lindo. Que bacana. Seu Jaci. Beijo grande, Jaci. Nath.